Olha, meus consagrados, o segredo da palavra de Deus é conhecer, ler, crer e praticar. Quem assim fizer, resolveu a vida. Toda pacificação do nosso ser passa por esse caminho, porque esse é o trabalho de Deus com efeito, com resultado do Evangelho do Cristo em nós. Hoje eu quero ficar grudado no pedido dos discípulos para Jesus lá em Lucas 11:1. Numa ocasião, Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: o João ensinou aos seus discípulos a orar. Ensine-nos também a orar, Senhor. Antes de sabermos o que orar, nós precisamos ter no coração um dos imperativos que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 5,17, assim: orai sem cessar. O quê? Como é isso? Sem parada? Orar sem interrupção? Orar sem feriado? O segredo disso aí é quando a gente se torna a oração. É quando o dedo não sai mais da tomada. E vocês vão ver no próximo encontro, que é a oração que Jesus ensina, não é uma oração a ser orada, mas é uma oração para ser vivida. E aí que cabe o tal sem cessar, quando eu transformo o meu processo mental no pensamento em Deus. E é por isso que Jesus condena as vãs repetições, porque as repetições são palavras contínuas de desconfianças. Quem sabe Deus não ouviu direito? Quem sabe Ele perdeu algum detalhe da minha petição? Quem sabe Ele perdeu a mão e a bula de instruções que eu passei? É quando a oração se torna uma obsessão, que altera afetos, ânimos, que destrói qualquer confiança e esperança. Nesse estágio, a oração vira uma tentação. Olha, queridos, quem sabe nós já fomos acometidos pela tentação de ficar pedindo, falando a mesma coisa com Deus por dias, por meses e até por anos. Como se Deus fosse acometido de amnésia, como se Ele tivesse afasias, debilidades no seu pensar, esquecido das minhas necessidades e urgências. Contra isso, Jesus vai contra, dizendo: Deus sabe o que você precisa. Há pessoas que dizem: eu orei muito para Deus fazer isso. Mas eu passei anos orando por isso. E o que significa isso então? Mérito do orador? Convencimento tardio de Deus? Deus se rendeu à chatice? O orador tinha decidido tirar o sossego de Deus até que ele pudesse fazer a vontade de quem estava orando? Jesus está dizendo: ei, cuidado, o seu pai não é um senil, um caduco, um filhote de Alzheimer, esquecido das coisas. Ele sabe do que vocês precisam. Gente que fica na repetição, no pinga-pinga, para tentar garantir a fala, não descansam nunca, não beijam e não lambem a paz, não confiam. Essas pessoas não podem dizer: Senhor, agora está em tuas mãos, não vou mais perder o meu sono, não vou mais me agitar, e eu estou entregando, confiando no melhor que o Senhor decidir. Orar duvidando assim gera uma espiritualidade caprichosa, além de neurótica e obcecada. Vira quase uma oração pagã. Só não é uma oração pagã quando sabemos de fato que podemos dizer: Pai, seja feita a tua vontade. A minha vontade não pode prevalecer sobre a tua vontade. O Paulo, quando diz sobre orar sem cessar, ele está querendo reeducar a gente para romper com os processos psíquicos que nos dividem,
que abre fendas na nossa mente. Cessar de orar é quando nós desligamos do Senhor. Aparecem então buracos do pensamento. E isso tira de nós a constância, a perseverança e a esperança. Aí cessou a oração, cessou a relação, acabou a conversa comprometida com o Pai. Orar sem cessar é não perdermos a referência, é não ficarmos presos nos nossos próprios pensamentos, assombrados pelos medos e pela desconfiança. Orar sem cessar é um caminho espiritual que vai despaganizando a nossa mente e vai espiritualizando a gente na amizade de perto, no caminho com o Pai. E é por isso que no texto antecedente Jesus exalta a oração do quarto, que nós vimos na outra semana. Você viu Jesus em algum momento chamando alguém para orar? A única vez que ele fez isso foi lá no Monte da Transfiguração, e os acompanhantes ficaram dormindo enquanto ele orava. E ele reclama depois não da oração não feita, mas da falta de companheirismo deles que dormiam. Orar sem cessar é a oração que precisa ser aprendida, fazê-la de cor. E no nosso mundo cristão, de cor é alguma coisa que a gente já guardou no coração. É o envolvimento cardiovascular que está dentro do coração. Mas essa expressão perdeu o sentido original quando a gente pensa que é aquilo que a gente guardou na memória. Por isso é que vira reza, porque está na memória. Lembram dos jogadores da seleção brasileira orando o Pai Nosso antes daquele fatídico jogo do 7-1? Virou reza. Agora, quando esta oração entrar no coração de fato, aí, manos, a gente vai entender a imensa diferença que ela fará. Notem o pedido dos discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, o que nós vamos falar com o Pai? Qual é o jeito de conversar com Ele? Quando eles pediram para Jesus ensina-nos a orar, Jesus não pediu e não indicou uma mandinga. Não recomendou para eles 7 dias da semana, separa um copo com água e consagre e depois beba essa água, recolha uma rosa do jardim, unge ela, coloca num copo de água e depois bebe a água da rosa. Jesus não aponta para um rito, para uma mágica cultural. Todas as orações feitas com mecânicas humanas, por mais espiritualizadas que possam parecer, são macumbas. Quando pediram para ele ensinar a orar, ele não dá uma receita, ele não oferece uma mecânica de ritos, nenhuma prece ao anjo da guarda, a nenhum intermediário, a poderes espirituais específicos. Não. Ele disse: quem quer orar de verdade, fala com o Pai, se relaciona com Ele. O que passar disso é fuga desse encontro pessoal. O que sobrar, para além disso, é escapismo, para não ter que falar diretamente com Ele, ser íntimo dele. É jogo de cena para construir atalhos que não existem. Em Cristo, todo atalho é desvio, visto que Ele é o único caminho. Quem tem a vida de Deus em si, tem consciência de Deus habitando em si. E o pensamento de Deus é parte integrante disso. Se o pensamento de Deus está morando em mim, não há espaço mais para a oração que cessa. A vida toda vira uma oração. É quando decidimos amar Deus, comer em Deus, beijar em Deus, sorrir em Deus, chorar em Deus. Isto vira um flagrante cotidiano diário. É a oração que nunca termina,
A oração sem ponto final é vida sem cessar. Deus os abençoe.